Hoje só um minutinho. Eu vou sair, mas eu já volto. Ah, bom. Hoje o Jailson nos abandonou, então vamos aqui fazer nós a oração inicial. Olha, se o jogo começou agora às 5 horas, vai dar até tempo de ver o segundo tempo, viu? Porque nós vamos terminar às 6, até porque como é que se diz? O sacramento da ordem é curtinho, é pequenininho. Então vamos rezar. Vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para nós, para todos, para aqueles que estão saudáveis, para aqueles que estão doentes, para o Brasil, para a nossa arquidiocese, para a paróquia, para o mundo inteiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre o nosso último sacramento, importantíssimo, importantíssimo, pois sem esse sacramento, muitos outros não poderiam acontecer. E tem uns que a gente pode fazer, por exemplo, lembram do batismo que a gente pode fazer, o casamento, não é só o padre que faz o casamento, o diácono pode fazer, mas tem outros que então somente o padre, não tem outra pessoa que possa fazer. Por exemplo, consagrar a Eucaristia, ouvir as confissões, só o padre pode fazer. A crisma, só o padre, só o primeiro bispo, depois um sacerdote, se não houver, se o bispo não puder ir, só ele que pode fazer. Olha, a maioria, na verdade, só ele que pode fazer, principalmente a instituição, a celebração da Eucaristia. Então, é um sacramento importantíssimo, e eles recebem, vamos dizer... Alô, só para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje foi o primeiro batismo do nosso diácono Wellington. Foi hoje, ele estava com ele agora na outra turma, lá da Crisma 3, ele até atrasou um pouco porque ele estava batizando pela primeira vez, ele estava resplandecente de alegria, entendeu? Pelo primeiro batismo. Então, o batismo também pode ser outra pessoa, mas tem outras coisas que não podem, que é só o padre mesmo. Então, é um sacerdócio, mas quero dizer, é um sacramento especialíssimo, e, fora isso, essa visão que nós temos de que o sacerdote é como se fosse Deus na Terra, é o máximo que alguém pode ser, o máximo. A visão é a visão máxima para qualquer pessoa. Não tem nenhuma pessoa que a gente diga isso da pessoa. E, no entanto, a gente diz isso de um padre. Olha como diz aqui, como diz aqui o catecismo. Primeiro, a sublime dignidade de um sacerdote. Primeiro, devemos mostrar aos fiéis quanto é a nobreza e excelência dessa vocação. Fiéis somos nós, né? Considerada no seu apogeu, que é o sacerdócio. Se os bispos e sacerdotes, como que intérpretes e medianeiros de Deus em seu nome, anunciam aos homens a lei divina e as normas da vida cristã e representam o próprio Deus aqui na Terra. É claro que não se pode imaginar dignidade maior do que a deles. Por isso, são chamados não só anjos, mas até deuses, é uma maneira de falar, entre aspas, evidentemente, né? Pois representam entre nós o poder e a majestade do Deus imortal. Evidentemente, não são deuses, é uma maneira de falar. Mas agora, são os representantes de Deus na Terra. Então, é a coisa máxima que alguém pode ser. Não tem nada parecido, né, em termos de nada, nem de seres humanos, nem de ser nenhum. Eles são os mais especiais, né, na visão religiosa católica, né? Nós estamos falando de católicos. Então, quando a gente vê essas coisas feias que a gente vê desses sacerdotes fazendo, é uma coisa tão indigna, tão feia,
Mas vocês têm que lembrar uma coisa, a igreja, ela é formada por pessoas que acreditam e que não acreditam, estão dentro da igreja, mas não acreditam naquilo. E São Lucas, se não me engano, São Lucas, deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver aqui, ele vai dizer o seguinte, quer dizer, quem vai dizer isso é Cristo, né? Que existe, na verdade, um pequeno rebanho. Então, se o rebanho é pequeno, como diz Jesus, é porque são poucos. E se são poucos, quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você pode ter certeza de que, naquele momento, pelo menos, a pessoa ainda não entrou no pequeno rebanho. Não quer dizer que ela não vá, um dia, fazer parte do rebanho. Mas, por enquanto, está fora do rebanho. É isso mesmo, São Lucas. Ele diz, não temas, ó pequeno rebanho. Mas quem está dizendo isso é Jesus, né? Não temas o pequeno rebanho, e depois ele vai dizer que, por que a gente não tema, apesar de ser pequeno? Por que o rebanho não vai temer, apesar de ser pequeno? Porque ele, Jesus, venceu o mundo. Então, o pequeno rebanho, que está em Lucas 12, 32 a 59, nessa questão do pequeno rebanho, não precisa o pequeno rebanho ter medo, mas que ele é pequeno, é. E também tem a questão do joio e do trigo, que é bíblico, e significa que a igreja, então, tem essa sua composição de pessoas que estão dentro da igreja para, de fato, denegrir a igreja. Mas não quer dizer que depois também não possam se converter. Tudo é possível até o último momento, já falei isso para vocês várias vezes, né? É o último momento da nossa vida, a gente pode se converter e também pode virar o contrário, deixar de acreditar em Deus. Então, nós somos assim, nós mudamos de ideia. Muito bem, esses sacerdotes são chamados por Deus, né? A gente tem esse nome, é um chamamento, que eles percebem neles, né? E eles são chamados e vão ser, então, ministros. Aqui, eu falando aqui sobre esses comportamentos estranhos de muitos padres, diz aqui o catecismo, não pode haver homens mais infelizes e desgraçados do que eles, desses que fazem as coisas indevidas, nem mais perniciosos para a igreja de Deus, é evidente, porque você tem um padre, você acha que ele é Deus na terra, e de repente você pega ele numa situação terrível, como você, às vezes a gente vê de pedofilia e tudo, coisa gravíssima. Mas agora, lembrem-se vocês também, outra coisa que eu já disse a vocês, e vocês gravem isso. Todo ato que esses padres fizeram para trás, eles já eram pedófilos, né? Mas ninguém sabia. E eles, então, batizavam, casavam as pessoas, consagravam a hóstia e tudo mais. Todos esses atos têm valor. Por quê? Porque eles fazem isso na pessoa de Cristo, não é o fulaninho que está fazendo. Naquele momento, no ato em que eles estão fazendo na pessoa de Cristo. Tanto é que vocês podem ver que nenhum desses atos, eles são inválidos. Quando se descobre uma coisa qualquer do sacerdote, ele pode ser afastado, enfim, a igreja vai fazer lá o que tem que fazer. Mas os atos deles, todos os atos pretéritos, quer dizer, todos os que ele fez, qualquer um, se ele foi um bispo e fez a crisma, se não tinha bispo nenhum, chamaram lá um sacerdote, é esse mesmo que está tendo essas atitudes horrorosas, vale tudo que ele fez, tudo, porque não é o Joãozinho, é o padre João. O Joãozinho, na hora que tira a batina, é o Joãozinho, é o Luizinho, é o fulaninho qualquer. Agora, na hora que está na batina, fazendo todos esses sacramentos, na hora em que ele está ali na cerimônia da missa, o que ele faz é válido. Vocês reparem que na missa, inclusive, eles leem tudo. Tudo é lido. Então, eles seguem o rito inteiro com leitura. As poucas vezes em que eles falam alguma coisa sem ser assim, em relação à leitura, mas, num geral, falam em relação à leitura é na hora da homilia, mas, num geral, eles falam em relação à leitura, ao que foi lido, os salmos, etc. Então, isso, e outra coisa, o perdão dos pecados, tudo que ele fez, tudo valeu. Além de que, torno a repetir,
que eles têm a questão do segredo de confissão. Eles não saem por aí falando aquilo que a gente confessou. Então, também não tem esse problema. Então, o que quando um homem se decide a ser padre, o que ele tem que ter em mente? Ele tem em mente que ele não pode ter intenções indignas, que são essas que eu falei, que a gente vê de vez em quando por aí. Não podem ter ganância nem ambição. Eles são pessoas que vivem daquilo que a igreja, que nós damos de dízimo. Eu acho que eles têm um valor que eles recebem, mas é pouquinho. Evidentemente que eles têm que receber alguma coisa para poder se manter, né? Mas é muito pouco. A vida deles é uma vida bem simples em termos dessas, como é que se diz? Essas coisas que a gente tem, quero isso, roupa de marca, essas coisas assim que a gente, que não é padre, tem, e nem é freira também, elas também vivem uma vida bem simples, não tem essas coisas. Normalmente estão com a batina, então, assim, também não tem muitas roupas, não é totalmente diferente da gente, né? São pessoas que, quando fazem isso, mesmo porque tem mesmo um chamado, elas vivem para Deus. Então, a vida, a maneira de ver a vida, é totalmente diferente de nós aqui, que podemos até viver para Deus também, muitos de nós vivemos para Deus, mas é uma outra maneira de ser, outra relação, porque nós somos leigos, nós não temos essa, como é que se diz, esse sacerdócio. Embora a gente tenha um sacerdócio que se chama ministerial, salvo engano, se eu não me engano, o sacerdócio deles se chama sacerdócio ordenado e a gente é ministerial. Que a gente, pelo nosso batismo, nós também podemos fazer várias coisas, inclusive vocês já viram, pelo nosso batismo, que nós podemos batizar alguém. Até o ateu pode, numa situação muito complexa, em que a pessoa já esteja morrendo. Mas aí a igreja nos oferece também quantas possibilidades. Leitor, pessoal da música, hoje temos os ministros ordenados, tudo isso é leigo, né? E que exercem essas atividades dentro da igreja também, catequista, também pelo esse sacerdócio que a gente tem quando é batizado, que nos é conferido, sacerdócio, salvo engano, ministerial. Depois eu olho aqui e vejo. Cadê o Jailson? Jailson? Estou aqui. Jailson. Vê aí para mim, por favor, Jailson, se é isso mesmo, sacerdócio ministerial e sacerdócio ordenado. Eu acho que são os nomes que dão. Bom, e ele tem que ter, então, o que ele tem que ter, que eu comecei a falar e parei. Não ter intenções indignas, nem ganância, nem ambição, e ter uma reta intenção, quer dizer, o coração limpo e o coração puro na direção de Deus. Tudo que ele vai fazer tendo Deus como meta, né? E, portanto, é muito sério, eles vão para um seminário, nesse seminário eles ficam pelo menos, no mínimo, 7 anos, no mínimo, porque lá eles estudam. Aqui em Brasília, se eu não me engano, em Taguatinga, existe o seminário propedêutico, que eu conheço aqui, tem pelo menos 3 que eu conheço. Talvez tenha mais, eu que só conheço 3. Tem um em Taguatinga, que é o propedêutico, tem um aqui no Lago Sul, que é o que vocês... não vão, não. É porque no semestre, no ano passado, foram porque não tinha pandemia, né? Então, visitamos lá o seminário, que é aqui na 17 do Lago Sul. Tem o seminário do Neocatecumenato, que é ali na Ermida, naquele caminho da Ermida, e esses homens todos estudam pelo menos 7 anos. Se eles forem lá para o propedêutico é... Olha, eu posso estar falando, assim, bobagem, mas eu acho que não é, não. Ele faz uma revisão de matérias, às vezes as pessoas entram, tem algumas dificuldades em português, coisas assim, e no propedêutico eles vão ter uma base melhor para poder entrar no seminário, porque no seminário, aqui, por exemplo, no Lago Sul, eles estudam 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Então, o propedêutico, se eu não me engano, é para dar essa base, para eles poderem começar os estudos de filosofia e teologia, primeiro filosofia, com uma base melhor. Se eu não me engano, é isso que é o propedêutico.
Se então for assim, eles estudam esse primeiro ano um ano no propedêutico, mais 7 no outro, já dá 8. Depois ainda viram diácono, que nem o Wellington, 9, para depois se ordenar, 10 anos. Foi por isso que o Dom Sérgio, cardeal, que foi nosso cardeal aqui, ele foi o bispo daqui, foi embora, ele é cardeal, melhor dizendo, ele é cardeal, e ele foi o nosso bispo aqui em Brasília. Ele entendeu que os meninos da filosofia, eles hoje estudam na faculdade de teologia, para ter um diploma, porque eles ficam quase 10 anos e saíam sem nada. Então, digamos que no meio do caminho, um desses meninos entende que eu não nasci para isso. Melhor eu ir embora. Imagina se ele já estudou pelo menos os 3 anos de filosofia, já está pelo menos lá no segundo de teologia. Sai de mão abanando. Então, ele entendeu isso. É melhor que eles saiam com diploma de filosofia. Então, eles tiram esse diploma de filosofia, eles agora têm aula na Faculdade de Teologia da Arquidiocese, lá na 914 Sul, e agora eles estão ganhando um diploma de filosofia. A primeira turma, eles estão no 4º semestre, filosofia são 6. A primeira turma, ano que vem, se forma de filosofia. E aí eles vão para teologia. Então, quer dizer, pode ser que no meio do caminho eles entendam que não nasceram para isso? Pode. E é melhor que entendam mesmo no meio do caminho. Se é que tem que ir embora, é melhor que não seja padre ainda, porque deve ser muito complicado você ter essa relação sacerdotal, quer dizer, você tem uma relação logo com quem? Com Deus. Aí, de repente, você diz, não, mas não é isso. Deve ser difícil para, depois de um certo tempo de padre, chegar a essa conclusão que não era isso. Então, porque nem todo mundo nasceu para ser padre, tanto é que tem gente que nunca se casou, tem gente casada, não é todo mundo que é padre. Muito bem. Você tem que, eles, né, tem que ter sempre essa profundidade de interrogação interna, para saber se aquilo é aquilo mesmo, né? Não é como muita gente faz faculdade, entra lá, quando chega no terceiro, não é nada disso. Então, aí passa para outra. Então, tem que ter sempre esse questionamento dele internamente, para ver se é isso mesmo que ele pensa. Muito bem. Jailson, é esse mesmo ministerial? Estou procurando aqui, tá, Lu? Google não fala, não? A única que eu encontro, não claramente, entendeu? Existe não dá o nome? Não assim, então, de forma direta. Eu encontrei aqui uma página que chama-se Dom Total, que ele fala, né, por que a Igreja Católica precisa de 2 tipos diferentes de sacerdócio. Mas dá o nome, sacerdócio ministerial, é esse nome? Ele fala aqui, é o diocesano e o religioso. São modos distintos de ser padre e devem ser pensados em suas expectativas. Não, mas isso não é isso, não. Pois é, então, eu estou procurando aqui algo que seja direto mesmo, mas não estou achando, não. Mas continuo na busca aqui, assim que eu achar, eu falo. Sacerdócio ministerial, bota aí, sacerdócio ministerial. Aqui, sacerdócio comum e ministerial. Então, não. Eu falei o nome errado. O nosso é o sacerdócio comum, eu sabia que estava alguma coisa errada. O deles é que é o ministerial. Sacerdócio comum e ministerial. É porque o deles é ordenado, então estava errado, porque eu não estava lembrando direito o nome. O deles é ordenado, diferente do nosso. Nós também temos o sacerdócio, só que não se chama ministerial, se chama comum. E o deles é o ministerial, que é o ordenado. Mas o que eu disse sobre o nosso sacerdócio está certo, o nome é que estava errado. Então, veja bem, quando a gente estuda lá o Antigo Testamento, eles têm sacerdotes também, tem sacerdotes. Inclusive, Arão é um sacerdote que está bem visível e que vai ajudar Moisés, salvo engano. Mas eles não têm essa característica que tem o sacerdote de hoje. Porque o sacerdócio hoje foi instituído por Cristo. Então, o sacerdócio hoje é muito diferente daquele. Não havia essa questão trinitária naquela época, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, né? Ele não tinha essa característica que tem hoje. Nem existia a Eucaristia. Eles são ainda, vamos dizer assim,
judeus sem ter chegado ainda o Cristo. É o Antigo Testamento, né? Então, existe duas alianças distintas, e o sacerdócio instituído por Cristo é o sacerdote que vai consagrar a hóstia e vai dizer que ele diz eu, quando ele diz, você está vendo ali uma pessoa segurando uma hóstia dizendo isso é meu corpo, quer dizer, a prova de que ele age na pessoa de Cristo. O corpo do padre não é aquela hóstia, se você pensar nele fora ali daquela condição. O corpo dele, você está vendo ali. Mas quando ele levanta a hóstia e diz, esse é meu corpo, e esse é o cálice do meu sangue, ele está falando como se fosse Cristo, é meu corpo, é meu sangue. Então, é ali que você tem a questão do sacerdócio da nova aliança, aquele sacerdócio que fala na pessoa de Cristo. E é por isso que a gente diz que eles representam Cristo aqui na Terra. E é isso que se chama agir na pessoa de Cristo. Então, torno a repetir, tudo que eles fazem, seja ele quem for, na hora em que ele diz, isso é meu corpo, isso é meu sangue, pronto, ele está agindo na pessoa de Cristo. Nenhum erro dele, nenhum erro de moral, de conduta, qualquer um que vocês imaginarem, pode se sobrepor ao sacramento. Não tem como, porque o sacramento dele, ele é um sacramento divino, e os erros dele são erros humanos. Então, ele não tem como o valor do que ele faz ali é inalterado. Agora, quando ele sai dali, é outra situação. É aquilo que eu falei para você. Aí já é a pessoa agindo fora do momento sacramental. Então, ele está agindo fora, e ali ele, então, tem os atos deles, todo mundo tem pecados graves e veniais, a gente já viu isso. Então, todos terão, nós também temos, mas num padre é um negócio muito complicado, quando a gente tem essas informações assim. De toda forma, também volto a repetir que eles podem se arrepender, assim como nós também. Bom, vamos adiante. Então, o que acontece nesse sacramento da ordem? Ele é igual ao sacramento do batismo e igual ao sacramento da crisma. Marca a alma dele e a nossa, com o batismo e a crisma, com um sinal, um selo. Então, não pode ser repetido. E também não pode ser tirado. Então, o que acontece com um padre que abandona a igreja? Por isso que é mais difícil, melhor abandonar antes, se tiver que abandonar. Ele nunca vai deixar de ser padre, porque ele não tem como tirar da alma dele, assim como um batizado nunca vai deixar de ser batizado, nem o crismado vai deixar de ser crismado. A gente não vê isso está na nossa alma, mas a gente pode pegar o batistério, rasgar, ir para outro lugar, mudar de religião, mas a gente sempre vai ser batizado. Assim como ele sempre vai ser padre, assim como vocês sempre serão crismados quando se crismarem. Não tem como tirar. Então, é muito mais complexa a questão deles desistirem. Muitos desistem, inclusive, para casar e tudo, mas aquilo é sempre uma situação meio complexa na cabeça deles, para tomar essas decisões. E aí a gente tem os graus, né? Os graus da ordem, que é o diácono, que é o Wellington, padre André, sacerdote, e o resto todo dos bispos são bispos. Isso, o poder sacramental é o mesmo. Quer dizer, o diácono, depois ele sendo padre, qual é a diferença do diácono? O diácono não pode ainda, enquanto diácono, o Wellington já batizou, né? Mas não pode consagrar a Eucaristia, não pode. Então, quando a gente tem, por exemplo, um dia que o padre falta, digamos que não tenha padre nenhum, aí o Wellington está lá na igreja, está aí na igreja, vamos dizer assim, né, que ele esteja lá. O que ele vai fazer? Ele vai fazer quase tudo, mas na hora da consagração ele não vai fazer. Ele vai pegar as hóstias que já estão consagradas, que ele ainda não pode consagrar. Assim como também você, às vezes, tem as freiras aqui do lado da paróquia, a minha paróquia é a Rosário. A gente tem as freiras. Às vezes o padre falta, as freiras, o ministro da Eucaristia, todos eles podem fazer uma celebração. Acho que até os catequistas podem.
Mas o catequista não tem, nem sempre tem a chave do sacrário, porque a gente tem que pegar as hóstias que já estão consagradas. Nenhum desses tem poder de consagração, só o padre. Então, a gente tem esta ordem mesmo agora. O diácono, o sacerdote, padre e o bispo. É uma ordem, uma hierarquia, né? E essa hierarquia, ela a gente diz que existe uma sucessão apostólica. Por quê? Porque já desde o primeiro, que foi Pedro, assim foi feito. De que forma foi feito? Com a imposição das mãos. Então, toda vez que há uma ordenação, eles impõem as mãos sobre o diácono, sobre o sacerdote, e os bispos sobre os bispos. Existe sempre essa hierarquia. Agora, você tem um papa, por exemplo. Mas tem diferença? Diferença tem no sentido de que ele é escolhido lá no conclave como aquele que vai ocupar a cadeira de Pedro, como a gente fala, o primeiro papa. Mas em termos de sacerdócio, daquilo que ele faz, é a mesma coisa, o sacerdócio em si é igual. E ele é o bispo de Roma, ele é um bispo também, bispo de Roma. Eu não sei se vocês já repararam, várias vezes o Papa Francisco diz, eu sou o bispo de Roma, eu como bispo de Roma, ele fala muitas vezes isso. Aliás, na própria ordenação, no próprio dia, se vocês voltarem lá em 2013, ele vai dizer, eu sou o bispo de Roma, vocês foram escolher um bispo no fim do mundo, uma coisa assim. Então, ele é o bispo eles são bispos, né? E é o bispo de Roma. E essa tradição, isso que a gente chama de sucessão apostólica, é uma tradição que é mantida pela igreja. E aqui, os bispos são sagrados por outros bispos. Então, por exemplo, quando você tem lá, bispo Edir Macedo, mas nunca, ele não tem sucessão apostólica. Eles pegam os nomes das coisas católicas, da igreja católica, e se chamam disso, mas eles não têm sucessão nenhuma apostólica, porque eles abrem as igrejas deles, todo dia abre uma. Então, a sucessão apostólica não é assim. Ela vem vindo ao longo de 2020 anos. É sempre a mesma coisa, é sempre aqui em Brasília eles fazem essa celebração lá na catedral, é sempre a mesma coisa, é isso que se chama tradição apostólica, não sou eu, não é o André padre que se intitula, olha, agora eu sou padre, não é assim, ele tem que ser ordenado, é esse sacramento. Então isso que é a sucessão apostólica que vocês às vezes ouvem. Por que apostólica? Porque vem desde os apóstolos. E o que é uma sucessão? É uma coisa que vai passando, sempre passando um para o outro. Por exemplo, o que é uma sucessão? Tem um negócio lá, eu nem sei o nome desse esporte, mas, por exemplo, talvez vocês saibam, o cara tem um negócio na mão, tipo uma vara, não sei o quê, sai correndo, passa para outro, sai correndo, passa para outro, e vai passando um para o outro, um para o outro, um para o outro, que é uma sucessão, um passa para o outro passa para o outro, não sei bem como é que chama isso, mas tem um negócio desse, um esporte desse tipo, ou uma brincadeira assim, em que você vai passando. Então, isso aqui é uma sucessão, um passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. E apostólica, porque vem da época dos apóstolos. Então, assim também acontece com todos eles são ordenados dessa forma, com as mãos, imposição das mãos, e todos eles ordenados da mesma forma. Então, o que é pedido de novo aqui? Que ele vai ser ordenado, né? Ele primeiro tem que ter como é que eu vou dizer? Aquela coisa íntima, uma vontade íntima de servir a Deus. É a primeira coisa que ele tem que ter. Então, nem ganância, nem ambição, nem nada. E, por outro lado, uma pureza de vida e de caráter. Ele tem que buscar isso, a pureza de vida e de caráter, mesmo vivendo num mundo tão complicado como o nosso, num mundo tão com uma dificuldade grande para eles, porque hoje, por exemplo, as pessoas vão à missa
Vocês, eu me lembro quem foi, eu acho que foi Neurines, eu acho, que falou, não sei, não pode ser que eu esteja enganado, para a gente se usar uma roupa mais fechadinha dentro da igreja, uma roupa mais, não tantas mini saias, não tantas coisas assim. Por quê? Das meninas, né? Para a gente não chamar a atenção de quem está ali na missa. Porque antigamente a missa era feita com o padre de costas para a gente. Então ele olhava apenas e tão somente para o Cristo. Agora não, a missa tal, o padre vira para a gente, fala conosco, inclusive, muitas vezes. Então ele vê muita coisa, ele vê tudo, mais do que a gente até, porque ele está em pé e o altar é mais alto, então ele tem o domínio de quase tudo que ele vê. E aí ele vê, às vezes, coisas que não tem que ver. Então a gente tem que ir para a missa com uma roupa mais composta, sem muita mini saia, shortinhos, etc. Uma roupa mais fechadinha, para não dar nenhuma margem de falatórios nem de coisa nenhuma. Porque a gente não pode esquecer que o padre é um homem, né? E assim, como todos os homens, está sujeito às suas emoções. E a gente não deve ficar agora fazendo com que o padre fique ou pensando, pô, podia ter vindo com outra roupa, coisas assim que pode passar na cabeça dele que ele não está falando, mas ele está vendo ali. Então, assim, a gente dentro da igreja deve cooperar com ela, até porque também não é lugar para shortinho nem nada disso, né? Nós estamos dentro da igreja, nós não estamos na praia, nem estamos andando de bicicleta, então a roupa deve ser um pouco mais recatada, vamos dizer assim. O que mais que podemos dizer, então? Deixa eu ver aqui no livro, porque eu já disse quase tudo, o sacramento é pequeno, ele não é grande, ele é importantíssimo, mas ele não é tão grande, porque é mais assim para a gente entender como é que eles se tornam padres e bispos e etc. E diáconos. Por que também, isso aqui de vida, pureza de vida e de caráter, quando a gente faz os encontros de catequista, é pedido para a gente também, que a gente tenha um comportamento digno. Porque vocês nos seguem, entre aspas, né? Ficam quase 2 anos com a gente. Então, muita coisa do que a gente diz, não gravam tudo, evidentemente, porque nem é para ser assim. Vocês gravam aquilo que vocês são muito novos, a vida vai ensinando, vocês vão pertencendo à igreja e vão lembrando quando vão ouvindo lá. Eu ouvi isso na catequese. É para ir tomando, como é que se diz? Tomando uma noção do que é a igreja, começando a conhecer o que é a igreja, e são 2 anos, é muita coisa. Então, é pedido para o catequista também que ele tenha essa decência, essa pureza de vida, porque nós, no primeiro momento, somos aquele espelho que vocês têm, é o que a gente está falando, como é que a gente se comporta, de que maneira a gente fala com vocês, de que maneira se a gente é respeitoso, é desrespeitoso, tudo isso faz parte do nosso diálogo com vocês, além do ensinamento, além do convívio, né? E aí, quem é que vai brilhar mais ainda? Claro e evidente, é o padre. Então, quando a gente confia naquela pessoa que está ali, que é o padre, né? Quando a gente confia nele, tudo que ele fala, a gente mesmo, às vezes, será que é isso mesmo? Mesmo que você tenha isso, será que é isso mesmo? Mas a gente reflete, a gente não é igual uma outra pessoa qualquer que tenha falado para nós. Aquilo ali a partir do momento em que eu vou falar com esse homem, que é o padre, eu estou esperando uma palavra que me reforce. Mesmo na hora lá, eu falo, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Mesmo que eu não fique meio assim, mas eu espero uma que me reforce, que me dê esperança, que me dê alegria, que aumente a minha fé. É isso que eu espero ouvir. Então, eles têm que ter essa pureza de conduta e de vida. E ele, por exemplo, aí que está o problema, não devem estar com qualquer culpa mortal. Então, quando a gente vê essas coisas estranhas na igreja, é uma tristeza,
porque eles estão em pecado mortal, né? E eles, que tipo como é que eu vou dizer, de conselho que eles podem dar. Imagina se você entra lá e ele fala alguma coisa, quer dizer, uma situação muito difícil, muito complexa. Você entra ali no confessionário e acontece uma outra coisa qualquer. Muito difícil, muito difícil. Porque você espera uma outra coisa. Você espera ser acolhido, você espera ser... que te indique os caminhos que você deve seguir, uma coisa melhor para a sua vida, naquele momento que às vezes não está boa. E às vezes está boa também. Você chega lá para falar uma coisa legal, olha o que aconteceu. Então, assim, eles são as pessoas que a gente se espelha, né? Muito mais do que o catequista, que o catequista é só 2 anos. Os padres, quando dá 2, porque adulto, por exemplo, é 1 ano só. E os padres, não, eles vão estar ali a vida inteira conosco. Entra aquele, fica, não sei, 5, 6 anos na paróquia e tal, muda o padre. Às vezes a gente gosta deles, vai atrás deles. Então, assim, uma coisa seríssima, é seríssima. Eles são as pessoas que se equivalem a Deus aqui na Terra. Por isso mesmo, toda a seriedade desse sacramento. Né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode dizer. Olha aqui. Qual é a finalidade? Promover pelo ministério sacerdotal o bem da igreja e, com isso, a salvação de toda a humanidade. Humanidade, não é a minha e do Jailson, nem só aqui na sala, não. Humanidade, quando eu falo humanidade, são todos. Por quê? Porque a igreja está espalhada no mundo inteiro. Então, é a salvação da humanidade. Toda a humanidade. Na Eucaristia, agora estou lendo aqui. No sacerdote, esse poder é pleno, o poder sobre o Santíssimo Sacramento, porque ele é o único que pode consagrar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o único. Caráter indelével, que nós vimos na marca, na aula. Este poder se chama também caráter espiritual, porque distingue dos outros fiéis os iniciados em ordens sacras, por meio de um sinal que lhes imprime no interior da alma e os consagra exclusivamente ao serviço no culto divino. Então, o padre tem três selos na alma, de batizado, de crismado e o da ordem. Tem 3. Tem que ter os 3. O que mais que podemos ver aqui? É mesmo quase tudo, né? E a diferença entre esse sacramento da ordem e os outros. Os outros sacramentos produzem a graça para utilidade e santificação de quem os recebe. É para mim, o perdão vem para mim, o batismo vem para mim, a crisma vem para mim. E já o sacerdote é o contrário. Ele pega as ordens, o sacramento dele é também para ele, evidentemente, mas é para a salvação de toda a humanidade. Quer dizer, é um serviço de doação. Por isso que ele tem nome de serviço. São 2 que têm nome de serviço. O sacerdócio e o sacramento, né, da ordem e o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque você se doa para o outro. Né? Assim como também no casamento, a gente se doa para o outro. A gente tem uma coisa que se chama Igreja Universal. E o Papa, a Igreja Universal, é a igreja da gente mesmo, mas é a igreja como um todo. Então, o Papa é aquele que governa a Igreja Universal, a igreja inteira. A igreja inteira, né? O que mais que temos aqui? Sim, já acabamos. Temos, assim, os graus, né? Você tem o primeiro grau, tirando o diácono. Falei para você, diácono, sacerdote e bispo. Mas agora eu tirei o diácono, dentro do próprio sacerdote. Dentro do próprio sacerdócio, melhor dizendo. Também tem 3 graus. Você tem o padre, o sacerdote comum. Você tem o bispo e você tem o arcebispo. Né? Tem 3. O arcebispo, mas todos eles têm as funções, são a consagração, perdão dos pecados, tudo isso é a mesma coisa. Só que
os arcebispos, eles estão à frente de vários bispos. Os bispos estão à frente dos sacerdotes. Por exemplo, aqui em Brasília, nós temos pelo menos 2 no seu nome. Agora não sei mais se é, se não é, mas a gente tinha. É uma hierarquia? É uma hierarquia. É uma hierarquia. Você tem Dom Marconi, tem o Jailson, vê os bispos de Brasília, não sei de cabeça. Dom Marconi. Peraí que eu já vi agora. A gente está sem o bispo ainda, né? Saiu o Dom Sérgio e até agora não tem outro lugar do Dom Sérgio, se eu não me engano, né? Mas a gente, mesmo assim, tem o Dom Marconi, a gente tinha o Valdir Mamed, que eu não sei se está mais, Dom Valdir Mamed. Dom José Aparecido. José Aparecido. Deixa eu ver, os bispos auxiliares. Dom Marconi. Aí tem os arcebispos eméritos, que é o Dom José Freire Falcão, Dom João de Aves, Dom Sérgio da Rocha, são esses 3. E aí a gente tem mais o Dom José Newton, Dom Geraldo do Espírito, Dom Aloísio, Dom Francisco, tem um bocado. Mas a gente ainda não tem o bispo mesmo no lugar do Dom Sérgio. Não. Ele foi colocado, porque ele saiu e aí eu acho que ainda está a vaga aberta. Enfim, essa é a... E qual é a função, então, do sacerdote? O ofício dele é oferecer a Deus o sacrifício, administrar os sacramentos da igreja, conforme patenteiam os ritos da ordenação. E aí, lá no direito canônico, no código, ali também tem tudo sobre eles. Quando é isso, quando é aquilo, quando cometem faltas, o que deve fazer, como é que deve fazer. Tem tudo aí no direito canônico, no código. Então é isso. O que aqui falou do diácono aqui, que eu estou vendo. A Beatriz perguntou se é uma hierarquia, então. Eu falei sim, é uma hierarquia. Ela é hierárquica. É uma hierarquia, mas veja bem, não é uma hierarquia, mas apesar de ser uma hierarquia, todos eles fazem a mesma coisa. Todos eles têm esse poder de perdoar pecados, todos eles têm o mesmo poder em relação aos sacramentos, tanto que quando vocês forem se crismar, vocês vão ver que o bispo vai fazer a mesma coisa dos outros. Só que eles têm essa hierarquia no sentido mais de até para o que é? Para manter a própria sucessão apostólica. É uma hierarquia. É porque a gente tem que... dos motivos é a manutenção da sucessão apostólica. Para eu ser sacerdote, um bispo tem que me ordenar. Foi assim que foi desde o tempo dos apóstolos. Isso é bíblico. Então, a igreja mantém, está na Bíblia, entendeu? É uma função que é bíblica mesmo. Então, por exemplo, o bispo de Pedro foi o primeiro papa. É bíblico, é bíblico. O que Jesus disse para Pedro? A você eu entregarei a minha igreja. Eu entendo que é até relacionado ao conhecimento, né, que eles vão adquirindo ao longo do tempo, né? Também. Porque tudo, assim, você não pode de imediato, alguém que se tornou padre agora, assumir uma responsabilidade enorme, sem ter passado por toda essa vivência, né, vamos dizer assim. Também. E segue-se o que estava escrito, determinado na Bíblia. E como também é determinado na Bíblia a questão de Pedro. Você vai apacentar minhas ovelhas, disse Jesus para Pedro. Então, ele é o primeiro.
E aí foi feito isso. E isso é o que se chama para vocês, que eu disse, a sucessão apostólica. Eles fazem exatamente como foi feito na Bíblia, como está na Bíblia. Então é isso. Hoje, como temos, já são 5 para as 6, e o sacramento é esse, é pequeno mesmo, já vimos tudo dele. Vocês têm alguma dúvida? Ah, e gravem isso, né? A questão da sucessão. As igrejas protestantes não têm sucessão. Não tem. Eles vão tirando da cabeça deles. Ah, agora eu sou pastora. Por exemplo, a gente não tem esse negócio de pastora, mulher. Por que não tem? Porque só tinham 12 apóstolos, não tinha mulher. A mulher que tinha, veja bem, é uma coisa interessante, né? Porque às vezes as mulheres, mas não tem mulher, não tem mulher. Mas a mulher foi escolhida como mãe de Deus. É mais do que qualquer sacerdote. Então, assim, a gente tem que olhar o que tem naquela doutrina, o que tem na igreja. A mulher é mãe de Deus. Então, a mulher não ficou, porque não precisava ter mãe. Se vocês pensarem bem, é Deus. Podia ter sido de outra forma. Não precisava isso. Foi dessa forma. E dessa forma, a mãe dele é uma mulher. É humana, normal, não igual a nós, só não tinha pecado nenhum. Porque ela já nasceu sem pecado nenhum. Ela foi, como é que se diz? Agraciada, por isso que ela é cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Não tem pecado nenhum, mas é uma mulher. Então, não é que a mulher ficou de lado. Quando você tem ali na cruz, na morte de Jesus, quem é que estava lá na cruz? Era só São João e mulheres. A mãe, Madalena, mulheres que Madalena, que tinha, segundo a Bíblia, quando tiraram dela 7 demônios, salvo engano, depois ela teve uma conversão fantástica e não teve nem medo de morrer ali. Porque o Pedro fugiu por medo de morrer. Fugiu, negou a Deus, os outros todos fugiram, ele disse que não conhecia, negou 3 vezes, não conheço, não conheço, não conheço, medo de morrer. E a Madalena e o João, quer dizer que não eram a mãe, né? Um era o evangelista e o outro é a Madalena. Eram os que a gente vê ali com clareza, desses mais conhecidos, quando a gente lê a Bíblia e bate o olho e sabe de quem a gente está falando, eram quem estavam ali aos pés da cruz. Então, a mulher, ela é, assim, ela é na hierarquia também, é uma hierarquia. A igreja, o céu é uma hierarquia. Primeiro vem Deus, depois vem a mulher. É Nossa Senhora. É ela que vem depois dele. Da Trindade, depois é ela, depois os anjos. Também é uma hierarquia. Mas é a mulher. Então, assim, eu acho que está para lá de bem representado. E aí tem também as freiras e etc. Agora, como a igreja segue o que a Bíblia diz, então se a Bíblia viu 12 homens ali, os padres, os bispos e tudo são homens. Era o que tinha ali, foi como Jesus fez a igreja dele, foi ele que fundou a igreja. Ele mesmo não disse, tu és Pedro e sobre essa pedra fundarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele fundou a igreja, ele é o fundador da igreja. Bom, disseram que não tem nenhuma dúvida. Show de bola. Melhor ainda. Uhum. É assim, ninguém com dúvida, mas se tiverem dúvida, não se acanhem em falar, tá, gente? Vocês têm que falar, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que será que vocês entendem tudo mesmo? Tudo com a vez que eu pergunto, vocês entendem tudo. Nunca negociei. Eu não acho que eu explique tão bem assim. Ai, meu Deus do céu. Vocês já tentaram? Agora, uma dúvida minha de catequista, tá, gente? Tudo que a gente fala aqui, vocês já tentaram fazer uma analogia com a vida de vocês? Em alguma coisa se encaixou? Vocês acham que a gente tá no caminho certo? Não, porque normalmente as dúvidas acontecem quando a gente faz uma analogia com a nossa vida. A gente fala assim, ué, mas não funciona assim. Já tive aqui um fã, explica bem sim. Obrigado, Lazinho. Ai, Jesus, tem que ir. É verdade, meninos. Às vezes depende do assunto. Agora você está falando o quê? O que depende do assunto? De que você está querendo dizer agora? Da analogia ou do explica bem? Analogia de vida, entendi. Vamos lá.
é uma coisa para vocês irem fazendo, ainda mais agora na pandemia, que não pode ficar batendo perna, é uma boa coisa vocês fazerem uma tomada de consciência, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, vocês são novos. É quando existe aquele momento em que o mais velho fala alguma coisa, você diz, cara, não tem nada a ver com o que esse cara está falando. Aí é que está a diferença, tem a ver, porque quanto mais velho a gente fica, mais experiência a gente tem. Então, quando a gente é novo, é mais difícil fazer essa tomada de consciência, embora seja, devam fazer isso que Gerson falou. Mas eu acho mais difícil, assim, da gente conseguir fazer essas conexões. Mas, ao mesmo tempo, digo a vocês, ouçam as pessoas mais velhas, seus pais, e nessa idade a gente se acha tão certinho, tão assim, que sabe tanta coisa. Ontem eu estava ouvindo uma música dos meus tempos, de quando eu tinha 14 anos, a idade de vocês. Acho que vocês nem conhecem o cara. Elton John era do meu tempo, Elton John é mais velho do que eu, né? E teve um show da Gal Costa, que disseram para mim, Gal Costa está cantando, nem sei se vocês conhecem Gal Costa. Gal Costa fez 75 anos. E aí eu estava ouvindo aquilo tudo e me lembrando de como eu era como adolescente. Eu era tímida. Quando vocês ficam aí que não mostra a cara, que eu falo, gente, mas esse negócio é esse. Mas eu também não gostava nada de mostrar a cara, eu tenho que falar a verdade. Eu era tímida, tinha vergonha de falar, era um negócio de louco. Então, no geral, o adolescente é tímido, ele tem vergonha e ele anda em grupo. Eu nunca andava sozinha. Eu hoje moro sozinha e tudo, mas não andava sozinha. E até gosto de ficar sozinha, estou acostumada. Mas na época tinha que andar um monte de gente. Então, me lembro que ia para a boate, lá tinha uma boate, tinha um hotel, lá no Rio, né? Tinha um hotel que estava sendo construído, nunca fizeram o tal do hotel. E lá em cima, que seria talvez até a salão de festa do hotel, não sei lá quem que enfiou uma boate lá em cima, mas não tinha esse negócio de controlar a idade. E nem o Rio era essa bagunça que é hoje, nem era perigoso, nem era nada. Eu sei que eu ia, o grupo, aí ia 7, 8 pessoas para a tal da boate. A gente só andava assim, e depois voltava a pé, porque dava para voltar a pé, porque não tinha nada de violência, não tinha nada, era totalmente diferente. Então, assim, é assim que nós somos quando somos adolescentes. Por isso que eu acho que vocês devem estar sofrendo na pandemia. Porque é o momento do grupo, é o momento da gente andar em grupo, é o momento, esse momento, depois ele passa e cada um segue seu caminho e se casa. Às vezes a gente mantém essas amizades de infância, de colégio, mas é o momento do grupo, é esse momento que vocês estão agora. E a gente tem dificuldade de fazer essas análises de consciência. Mas eu acho bom vocês fazerem um pouco para aproveitar a pandemia. Já isso deu uma boa ideia. Algo mais, gente? Vocês vão voltar para a aula? Vamos dizer que não. Não? Vocês preferem nem para os grupos, nada? Não, pode ser algo mais, resposta para não. Não é o quê? Eu pensei, porque eu perguntei uma coisa e você falou não. Vocês estão com saudade de ver os colegas? Como é que estão se sentindo? Não o quê? Não está com saudade? Estou com saudade. Um não está, o outro está. Beatriz está com saudade. Felipe, não está com saudade, Felipe, de ver seus amigos, aquelas brincadeiras. Quem mais? Estou mais ou menos. Mas sabe o que é, Lu? Eu acho que isso é uma coisa... A maioria tá. Uma coisa que eu tenho percebido nos jovens de hoje, não tem aquele mesmo nível de amizade que tinha antigamente, sabe? São mais colegas do que amigos, né? Mas a maioria aqui está com saudade, a maioria só um que disse que não estava. É porque essa vida de hoje é muito estranha, diferente daquela da nossa época, né? Eu acho que eles têm uma... A gente está devendo, a vida vai ficar devendo para eles, sabia? Infelizmente, porque trocam as coisas, por exemplo, os envergonhados vão ficar mais envergonhados ainda, é uma realidade, vocês parem com essa história de ficar envergonhados, hein? Eu fui envergonhada, é horrível isso. Digo para vocês, a gente perde um monte de coisa na vida quando é tímido, quando tem vergonha. E o que vocês vão fazer, que não é para fazer? Ficarem escondidos atrás de uma tela. Vocês não podem fazer isso.
Senão vocês nunca vão ter coragem de fazer nada. Se ficarem a vida inteira atrás de tela, digitando celular, não sei o que lá, na hora que vocês tiverem que fazer uma coisa ao vivo, vocês vão ficar sem saber como é que faz, vão caguejar, vai ser uma coisa horrorosa. Então, tratem de botar essa cara para o lado de fora, de conversar, de aparecer aqui na tela, para ir, como é que eu vou dizer, enfrentando essa timidez. Tem que enfrentar isso, não pode se deixar vencer pela timidez. Tem que enfrentar. A vida está aí, daqui a pouco vocês vão ter que botar a cara para fora mesmo, para trabalhar, para tudo. Então, a timidez tem que ser vencida. Se a gente tem que pensar naquilo que Deus acha da gente. Se Ele fez vocês assim está ótimo. O que eu quero dizer assim, vocês ficam com vergonha que a cara está amassada, está isso, está aquilo. Está ótimo para Deus, foi feita a sua carinha, foi feita assim. Então, não tem esse negócio do que acham da minha cara, do que é, do que não é. Vocês têm que ir parar com essa timidez. Isso é verdade. Não... Se vocês estiverem pensando aí na questão dos crushes e das cruchetes... Que isso, gente? Isso agora eu não sei o que é. O que é isso, pergunta para esse povo aí o que é crush, vê se eles sabem. Os crushes, agora... Mas até hoje eu não entendi direito. Vai, me explica aí o que é o crush. Até agora eu não entendi. É uma afim que não tem nada a ver, pode ser um crush, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Quer dizer, que eu vejo assim na televisão, pode virar meu crush. Como é que é o negócio? Expliquem aí vocês que entendem do crush. Estou esperando, hein? Vamos ver. Alguém que você sente atração, o que é KS, KKS, KKS? O que é isso? Deve ser um KKK moderno. É um moderno? Moderno. A gente, depois da coisa, você aprende um monte de coisa. Então, eu tenho atração, mas pode ser, então, por um cara da televisão que eu nunca vou ver. É assim? Pode ser isso? Um crush? Ou eu tenho que estar perto dele? Cadê a resposta? Estou esperando a resposta. Quer dizer, vocês não vão me responder, não, é? Vamos lá. Pode, mas geralmente é mais no presencial mesmo. Ah, entendi. É tipo o paquera da nossa época. É o crush. Não, você sabe que antigamente esse negócio de crush, na verdade, era um suco de laranja que tinha nome de crush. Depois passou por uma barra de chocolate. Ah, foi, é? Era crush. Eu me lembro só era o tipo da Fanta, né? Lembra disso? Tinha esse nome aí que vocês escrevem aí, é o nome do negócio. Não, gente, quando eu estou falando assim, porque acontece? Eu conheci a minha esposa aqui, na Crisma, assim como vocês estão. E, gente, naquela época eu era um cara tão largado para as traças, como se diz. Que assim, eu digo para vocês que não é questão de ser bonito ou feio. Quando chega a hora, quando tiver que encontrar a pessoa, vai encontrar, gente. Não tem jeito. Deus sabe o que faz. Eu rodei e parei aonde? Dentro da igreja, com alguém que eu nem imaginava que pudesse ser a minha esposa e a atual mãe das minhas filhas. Deus sabe o que faz, gente. Verdade. E às vezes, minha mãe contava um negócio, não sei se ela estava brincando ou não. Agora, pensando bem, pior que ela não tem mais como perguntar para ela, porque ela já morreu. Ela dizia que tinha não sei quem lá, uma moça, que, sei lá, não consigo lembrar direito, mas eu sei que perguntaram um dia para o tal do cara, que ninguém via nada na mulher. O que você viu nessa moça que você casou com ela, sei lá? Aí ele disse, não sei se ela estava brincando, mas disse que ele respondeu assim, o jeito que ela cospe, imagina. O jeito que a mulher cuspia, imagina, a mulher nem costuma cuspir, mas aquela cuspia. Então, assim, é coisa absurda. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente gosta de umas coisas que não tem nada a ver. A gente não... O gostar é uma situação, assim, fora do nosso controle. A gente pode ter ideias sobre uma pessoa. Eu quero uma assim, quero um assado, quero não sei o que lá. Quando você vai ver, mas não era nada daquilo que ele falava, o que ela falava. Casou com bagulho. Entre aspas, bagulho, às vezes, perto daquilo que ele dizia que queria, entendeu? Ou que ela dizia que queria. É verdade. Sim. Então, gente, vamos encerrar por hoje. Fazer nossa oração final. Cadê? Vai ninguém botar a cara.
Tá bom. Então, deixa eu fazer. Falta de vergonha? Cadê a falta de vergonha? Deixa eu fazer a nossa oração, então. Em primeiro lugar, vamos agradecer, né, pela presença de todos vocês. Fico muito feliz de vocês estarem com a gente aí todos os domingos, escutando eu e a Lu aí nessa nossa missão catequética. Espero de coração, de todo o coração, que a gente esteja fazendo um pouco de diferença na vida de vocês, né? E que vocês possam levar para suas vidas um pouco de conhecimento daquilo que a gente tem. Muitas das coisas a gente traz até da nossa vida, né, Lu, para tentar ilustrar para vocês algumas coisas que vocês ainda jovens irão passar pela frente, mas esperamos que com um pouco da experiência que a gente tem, vocês consigam se desviar de algumas decisões incorretas, né, que a gente já passou por elas. E, assim, de todo coração eu espero que vocês estejam guardando pelo menos um pouco de tudo isso que a gente está passando para vocês. Tá bom? E que Deus abençoe a vida de todos nós, que traga muita saúde, que proteja a família de todos. Tá bom? Amém. Eu quero agradecer a vocês uma coisa que eu nunca agradeci, é que toda vez, geralmente, quando a gente acaba, a gente ri pra caramba. E é tão bom rir, principalmente agora na pandemia. Quando a gente está lá, eu e o Jailson, a gente também faz a catequese com os adultos. E de vez em quando a gente comenta o quanto que a gente ri, não é, Jailson? É verdade. A gente comenta. E aí a gente tem que agradecer a vocês também, quando vocês põem esses kkk, que eu não sei nem o que é isso, KKS, KK, não sei o que lá. Então, assim, eu agradeço a esses momentos que a gente ri junto também. Por mais que não seja uma risada visual, né, a gente não veja vocês rindo, só escrevendo, a gente se sente super bem em saber que pelo menos a gente está interagindo. Né? Ixi, Maria, começaram a latir aqui. Então, pegou um gato. Pegou um gato. Então é isso, gente. Vamos rezar um Pai Nosso, né, para agradecer pelo nosso encontro e em seguida um Ave Maria, ok? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos todos uma semana excepcional, maravilhosa, com muita saúde. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Tchau, meninos. Amém. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Jailson, você vai à missa agora, então, também? Tô saindo agora. Vou só tomar um banho ali rapidinho. Eu também, então vamos embora lá tomar banho para ir comer pizza. Vou levar meu garfo. Tá gravando, tá gravando. Não tem problema, não. Ai, Jesus. Tá bom, então vou tirar aqui, porque eu estou mais longe que você. Tchau, daqui a pouco. É.